Olá, irmãos, chegamos a Atos capítulo 3, depois desse texto maravilhoso de Atos capítulo 2. Atos capítulo 3 é aquele segredo que você já sabe. Que texto lindo, que texto riquíssimo, um dos mais belos da palavra do Senhor. O Espírito Santo havia descido, em Atos capítulo 2, muita gente tinha se convertido. Um grupo em um dia de 120 passou para 3.120 e ia a todo vapor, aquela nova igreja que havia nascido. E nós chegamos no capítulo 3 aqui, que vai narrar um momento em que Pedro e João vão para o templo. Ele começa falando no versículo 1, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Aqui era mais ou menos 3 horas da tarde, hora nona para o povo judeu era mais ou menos 3 horas da tarde. E era o momento das orações públicas. E nós vamos ver que Pedro e João estavam indo para o templo, e aí eles têm um encontro ali com o paralítico, que eles já conheciam há muito tempo. O paralítico já era paralítico, ele já tinha mais de 40 anos de idade. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Então ele vivia mendigando ali na porta do templo, aquele ali é o templo de Salomão, que foi reconstruído, muito mais simples do que o de Salomão, que havia sido destruído em algumas vezes e reconstruído também. É importante você entender que o cristianismo ele nasce dentro do judaísmo. Qual era o propósito de Deus? O judaísmo tem a ver com a lei de Moisés, com a caminhada do povo no Antigo Testamento. Qual era a questão mais importante do judaísmo? A questão deles adorarem apenas um Deus, somente a Yahvé. E é disso que fala o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus fala em adorarmos a somente um Deus. Então aqui eles ainda eram judeus, portanto praticantes do judaísmo, ainda iam ao templo, tinham aqueles rituais de ir ao templo constantemente. Mas a partir desse momento nós vamos ver, durante a nossa caminhada em Atos aí, a gente vai ver que essa igreja, ela está se desvencilhando do judaísmo, porque o judaísmo ficou no Velho Testamento. Para quem creu em Jesus, acabou a lei, acabou o Antigo Testamento, agora é um novo tempo, é uma nova dispensação. Mas para os outros judeus que haviam ainda, que não haviam se convertido, eles continuavam na prática do judaísmo. Por enquanto aqui, bem cedo, a igreja ainda está frequentando o templo, eles ainda continuaram frequentando o templo, mas isso vai acabar no decorrer de Atos, no capítulo 7, a gente vai ver que ali eles rompem completamente com o judaísmo. Mas nesse primeiro momento, é importante você saber que o cristianismo, o cristianismo mais puro, não de Constantino, mas o cristianismo de Jesus, não o cristianismo romano, mas o cristianismo de Jesus, ele nasce ali dentro do judaísmo, e agora o judaísmo já cumpriu o seu papel, agora é o cristianismo de Jesus que deve florescer, e ele começa fazendo isso aqui. Nós vamos ver isso mais adiante, que eles vão romper com o templo, e que durante 300 anos, até o imperador Constantino, que é um outro assunto que a gente pode ver depois, não tinha templo. A igreja de Jesus, ela passou 300 anos da sua história sem templo, não tinha templo. Eles se reuniam nas casas, na beirada dos rios, nas praças, em qualquer lugar eles se reuniam. Então, por enquanto aqui, eles ainda estão no templo. E a gente vai ver nesse encontro de Pedro, João e o paralítico aqui, lógico, era um paralítico, alguém que não andava, e houve uma mudança radical na vida dele, e ele entra com Pedro e João no templo saltando. O texto vai dizer que ele entrou saltando.
o que chama a atenção da gente aqui é essa mudança radical na vida daquele paralítico. Para nós também, nós éramos paralíticos, mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nossa vida é radicalmente transformada. As pessoas veem naturalmente que a nossa vida é transformada. O seu jeito de falar muda, o seu temperamento muda, o seu comportamento muda, a sua forma de se relacionar com as pessoas muda. Você que não tinha... você que tinha um pavio muito curto, agora não, agora você é controlado pelo Espírito Santo. Tudo isso a gente vê nessa transformação radical que acontece na vida do crente. Exatamente o que acontece aqui nessa mudança radical na vida daquele paralítico é exatamente essa mesma mudança radical que acontece na nossa vida. Isso está lá no versículo 8, né, que é um ponto alto aqui desse texto. E a outra parte que eu queria destacar aqui, no versículo 19, que fala sobre arrependimento e conversão, é a única forma de apagar pecados. Ninguém aceita Jesus. Jesus disse que é Ele quem nos aceita. Então, não é você que aceita Jesus, não sou eu. É Ele que nos aceita. Como? Através de arrependimento. O que é arrependimento? É uma tristeza das coisas que eu pratiquei e de quem eu sou como pecador. Isso é arrependimento. Eu me arrependo diante de Jesus e converto. Mudo a minha forma de pensar, né? Eu mudo a direção da minha vida. Minha vida era baseada no meu entendimento de que eu era dono da minha vida. Aí eu me converto, eu faço essa volta e agora eu caminho em direção a Jesus. Arrependimento e conversão é o único caminho para que os pecados sejam apagados. E aí no versículo 12, né, quando eles foram curados, quando o paralítico foi curado, as pessoas ficaram olhando para Pedro, olhando para João, olharam espantados. E aí Pedro e João vai dizer para eles, por que vocês se maravilham disto, no verso 12? Ou por que vocês estão olhando tanto para nós, como se no nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito este homem andar? Pedro e João, eles não chamam a atenção para ele. Fico imaginando se isso fosse hoje. Sabe, querido, isso é uma coisa tão sutil que o diabo faz. Pastores, principalmente, que querem tomar o lugar de Jesus, que querem tomar a glória de Jesus. Foi Jesus que curou o paralítico, não foi Pedro e João. Eles foram instrumentos. Nós somos instrumentos. Mas quem sempre faz a obra é o Senhor Jesus. Então toda a glória deve ser dada ao nome do Senhor. E aqui Pedro e João vão dizer para eles, vocês estão achando que isso foi feito com o nosso poder? Não, isso foi feito no nome de Jesus. E isso é maravilhoso. A gente precisa ter cuidado com essa sutileza do diabo, né? Que nós gostamos de receber aplausos das pessoas, nós gostamos de receber elogio das pessoas, e muito cuidado com isso, porque isso pode causar orgulho, pode causar vaidade, pode causar prepotência, e eu e você, nós acharmos que podemos fazer uma obra tão poderosa que, na verdade, ela é feita pelo nome de Jesus. Então, tudo aquilo que você receber de elogio, entrega para o Senhor, que seja tudo para Ele e para a glória do nome dEle. No verso 19, verso 19 a gente já falou sobre o arrependimento, mas eu quero fechar aqui com essas palavras de Pedro e João, porque vocês estão olhando para nós. A humildade deles em reconhecer a Jesus como autor daquilo. E no verso 6, para a gente encerrar, diz aqui, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. O que Pedro e João tinham. O texto aqui não fala muito claramente que Pedro e João tinham isso.
né? Ou aquele homem pede uma esmola, aquele paralítico ele pede uma moeda, que ali era o lugar de pedir esmola mesmo, é na porta do templo, né? Quando está lá em Provérbios que quem dá aos pobres empresta a Deus, então o melhor lugar para você conseguir uma esmola é na porta do templo. Então aquele homem ele pede uma esmola para Pedro e João, e Pedro diz para ele: olha aqui para nós, olha para nós, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O que Pedro e João tinham aqui, e é isso que a igreja tinha, e é isso que a igreja deve ter hoje: autoridade. Nós temos autoridade no nome de Jesus. É isso que Pedro está querendo dizer aqui: eu não tenho prata nem ouro, mas nós temos autoridade em nome de Jesus. Nós temos uma procuração que nos foi dada por Jesus. Nós podemos falar em nome de Jesus. Tem muita gente falando bobagem em nome de Jesus e vão pagar muito caro por isso. Deus os julgará, mas eles precisam estar conscientes, e muitos estão, de que usar uma procuração para falsificar a vontade de Jesus é um crime gravíssimo, né? Então o que Pedro e João e nós temos? Nós temos uma procuração, nós temos autoridade no nome de Jesus. Lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, Jesus, antes de subir aos céus, fala aos discípulos: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos. Enquanto a igreja vai pregando, ela vai, é no nome de Jesus, é no poder do nome de Jesus, é na autoridade que nós temos no nome de Jesus. E uma das principais tarefas de Satanás é querer tirar essa autoridade da gente, querer tirar essa autoridade da minha vida, da tua vida e da igreja de Jesus. Mas a gente não perde essa autoridade em oração, em obediência, em santificação. Tudo isso são bênçãos do Senhor na nossa vida, para que a gente tenha autoridade para pregar o Evangelho do Senhor e para fazer os milagres em nome de Jesus. Que seja assim na minha vida, que seja assim na tua vida. Levanta do teu lugar e anda, deixa essa transformação radical fluir na tua vida, exalar pelos teus poros, que as pessoas, ao olharem para você, possam ver com muita transparência, com muita clareza, de que você é uma pessoa transformada, de que você era um paralítico, agora você anda saltando e correndo porque Jesus mudou a sua vida. Que seja assim para mim, que seja assim para você, que seja assim para a nossa igreja também. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Ele permitir. Amém.